Bem, pessoal, bom dia. Sejam todos aqui bem-vindos. Nossa aula hoje de Sociologia, aqui é o professor Tiago, tá certo? Com muita alegria que a gente vai falar de um tema hoje bacana, um tema da Sociologia relacionado aí ao poder, tá certo? Onde a gente vai tratar do poder. Especificamente, nós estamos aqui com o nosso livro de Sociologia em mãos, tá? A gente vai falar do capítulo 9. Então, todo mundo aí com o livro aberto no capítulo 9, que tem umas questões importantes para a gente tomar nota. O título é Fenômenos Sociológicos ou Poder. Tá? Bem, importante destacar que, na medida do possível, vamos procurar participar para que nenhuma dúvida fique aí em questão. Tá? Tudo bem? Então, para a gente iniciar, gente, deixa eu só incorporar aqui a Sucena também aqui na aula. Bem, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, a nossa aula de hoje, eu gostaria de começar com vocês fazendo uma reflexão, uma pergunta reflexiva, tá? Não seria, assim, uma questão para que vocês respondam agora. É para a gente pensar, para ajudar na construção da aula, certo? E a primeira é o seguinte, ó, vocês se sentem controlados ou controladas, tá? Então, atenção a isso, né? A gente está falando da sociedade de controle, do poder. Então, vocês se sentem controlados, e quem te controla? Então, pensa nisso, né? Poxa vida, será que eu me sinto controlado? Tem alguém me controlando? Quem me controla? Entende? Então, vamos começar a partir por esse ponto de vista. Por quê? Porque a gente vai analisar aqui, a gente vai começar falando de um importante filósofo, tá? Francês, contemporâneo, que é o Michel Foucault, né? E o Foucault, ele abordou, ao longo da sua trajetória, diversos temas, tá? Diversos temas, como, por exemplo, eu anotei alguns aqui, ó, as suas obras falavam, por exemplo, da arte, falavam da loucura, né? Falava do poder e até do sistema prisional, tá? O Foucault abordou. E a sua principal frase, pessoal, ou assim, a frase clássica do Foucault é o seguinte, ele dizia assim, ó, quem pode, aliás, quem sabe pode. Olha só, recapitulando aqui, a sua principal frase, a frase clássica do Foucault, ele dizia o seguinte, ó, quem sabe pode, e quem pode manda. Então, é uma frase onde ele externava aí a perspectiva da relação de poder, desse controle, da sociedade de controle. Então, por isso que no início eu coloquei enquanto uma questão reflexiva a seguinte pergunta para vocês, né? Se vocês se sentem controlados ou controladas, quem controla, tá? É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia. Então, esse francês, o Michel Foucault, logo no início, aí na página 86 do nosso livro, ele vai falar, aproveitando o gancho dessa frase que ele diz, né, que quem sabe pode, quem pode manda, é justamente nessa relação. Ele acredita que saber e poder, eles se entrecruzam, tá? Por uma questão simples, que no início ele acredita que esse controle é um poder pequeno, né, que ele chama de micropoder. E o micropoder, obviamente, vai gerar o que ele chama lá na frente de sociedade de controle. Né? E o que seria isso, professor? Micropoder gerando a sociedade de controle. São as instituições, como, por exemplo, as escolas, os conventos, as prisões, né? Quartéis. Então, tudo isso aí, ó, tá tudo no livro aí, tá? Ele acredita que o poder está em toda parte, né? Tudo é poder, só que não é aquele poder transformador, né? É o poder de coerção.
Eu já incorporei aqui o Levi 3 vezes na aula e eu acho que ele está com algum problema. Então, quem tiver o link, por favor, manda aqui para ele, tá? Bem, então, dessa maneira, voltando aqui, né? O Foucault, Michel Foucault, ele acredita que tudo é poder. Nós vivemos numa sociedade repleta por relações de poder, na visão do Michel Foucault. E isso, gente, vai gerar esse poder disciplinador, esse poder que às vezes parece invisível, mas que está a todo momento na nossa vida. Atualmente, né, uma relação que a gente pode fazer com isso, dessa relação de poder, claro, de modo subjetivo, não de perspectiva institucional, como o Estado, como a política, como a polícia, tá? É as nossas redes sociais. Nossas redes sociais, elas fazem com que nós nos sentimos constantemente vigiados, tá? E fazendo essa ponte, lá no passado, né, o Foucault dizia a seguinte questão, ele acreditava que nós seguimos mais normas do que as próprias leis, né, devido a essa... Deixa eu incorporar mais gente aqui. Tá? Então, olha só o que o Foucault dizia. Ele dizia assim, ó, seguimos mais normas do que leis. Tá? O Foucault ele acreditava que o ser humano, as pessoas, elas sempre estavam sendo vigiadas, viviam em vigília constantemente. E ele chamou isso, né, de um sistema que tem um nome curioso, interessante. Se chama o sistema panóptico. Panóptico, tá? Tem aí no livro, vocês vão encontrar muito isso, tá? Professor, o que danado é esse sistema panóptico? Tá? Ele faz uma relação, lembra que eu falei agora há pouco, que um dos temas, ele tratava diversos temas, e um desses temas era, inclusive, o sistema prisional. Pois é isso que ele vai tratar do sistema prisional, tá? Eu volto já para explicar esse sistema panóptico, mas antes, deixa eu ir colocando mais questões aqui e a gente chega nesse ponto já. Então, sobre essa leitura das relações de poder, tá? A gente viu que começa com um micropoder que gera essa sociedade de controle, e isso pode estar inserido aí nas instituições, e eu dei alguns exemplos, como os que seguem no livro, nas escolas, conventos, prisões, enfim, tá? Vai gerar, de certo modo, uma estrutura maior, que é o poder disciplinador. E aí ele vai colocar mais um conceito que ele chama de biopoder. É outro conceito aí do Michel Foucault, tá? E ele dá o exemplo, nessa perspectiva do biopoder, sobre o controle da natalidade. Por exemplo, política do filho único. Alguns países que têm uma imensa população, como Índia, China, né, principalmente, adotam aí essa política de controle da natalidade. Não só nesses países, mas em outros. Olha só o que é o biopoder, bio da vida, né? Significa vida. As formas que assim, podem impedir a gravidez nas mulheres, né? Por exemplo, a camisinha, né? Impede a vida, é um controle que se estabelece nessa relação. Outro exemplo do biopoder que vai reprimir a perspectiva da vida, de acordo com o Foucault, é o exemplo, inclusive, das mulheres, né? Vocês, mulheres aqui, tá? Na aula. Daqui a pouco vocês vão estar inseridas aí no mercado de trabalho, vocês vão começar a observar que se tem essa perspectiva da relação do poder com relação à maternidade, tá? Então,
uma mulher, isso assim, obviamente, não é um exemplo geral, mas é um exemplo que o Foucault ele traz, e eu, por exemplo, já vivenciei isso na sociedade, no trabalho das mulheres, onde muitas mulheres elas não conseguem empregos por causa da maternidade. Então, qual é o perfil hoje desse emprego da mulher? Ela deve ser solteira, porque uma mulher comprometida ela pode gerar prejuízos à empresa, uma vez que ela pode ficar grávida e a gravidez vai impactar diretamente na produtividade dentro do trabalho. Claro, isso não é a maioria das empresas, né, que dialogam com essa política, mas eu já vivenciei isso, algumas que recriminam, por exemplo. Então, isso é uma forma de relação de poder, no exemplo aí do Foucault, relacionado ao que ele chama enquanto conceito, né, do biopoder. Tá? E aí vai surgindo essa relação que eu expliquei agora há pouco, né, do sistema panóptico. Tá? E o que é isso, gente, esse sistema panóptico? Então, chegou o momento de eu explicar aqui para vocês. Eu, inclusive, anotei aqui, mas também tem lá no livro, certo? O sistema panóptico, gente, é um sistema complexo, né, penitenciário, criado lá por um inglês chamado Bentham, né, o Jeremy Bentham, lá no século XVIII. Tá? E qual era o intuito desse sistema penitenciário? Né? Era uma construção de uma penitenciária de forma circular, certo? Com uma torre no centro. Tá? E essa torre, ela tinha uma visão de 360 graus, era uma vigia, né? Uma vigília com vista total para os penitenciários, né? Onde dava para se observar todas as celas e como a prisão era circular e com a torre no meio de vigilância, os próprios presos conseguiam ver, né, entre si. Então, se você tentasse uma fuga, você poderia ser entregue pelos seus companheiros de prisão, né? E os soldados ou os guardas, enfim, tinham uma visão completa dessa estrutura penitenciária. Né? Então, o PAN significa unificação, né? E o óptico de visão. Então, você tinha uma visão unificada de todas as partes da prisão. E o Foucault traz esse sistema, criado lá por esse inglês, o Bentham, para explicar como é a relação de poder atualmente, como ele acredita que o poder se estabelece na sociedade. Tá? E ele relaciona muito isso, que a gente vai ver lá na sequência, com a discussão da política. Tá? Obviamente que não só o Foucault vai trazer aí essas questões. O próprio livro, lá na página 87, minha gente, vai trazer aqui alguns filósofos, autores, pensadores, sociólogos que vão discutir aí o poder. Né? Então, o poder e a política, por exemplo. Tá? Nesse sentido, com relação às leis, né? A força sobre os indivíduos, o Estado, né? A forma de governar, o governo, por isso que a gente trata da política. Um deles é o próprio Hobbes, o Thomas Hobbes, né? Que ele traz conceitualmente, falando que a perspectiva do poder são os meios adequados à obtenção de qualquer vantagem. Isso é poder para o Thomas Hobbes. Tudo isso que eu estou falando está aí no livro, tá? O Max Weber, por exemplo, ele afirmou que o poder trata-se, ó, eu estou lá na página 87, tá? Lá no início, poder e política. Então, Max Weber diz o seguinte, ó, afirmou que o poder trata-se da oportunidade que um indivíduo ou um grupo tem de realizar a sua vontade numa ação comum, mesmo contra a vontade do outro. Isso é a relação de poder. Você age contra a vontade do outro. É coerção, né? Você ter esse poder aí. E outro importante aqui é o Maquiavel. O Maquiavel é um dos que eu mais, digamos assim,
dou destaque porque ele criou, tá certo? A partir de uma tese que ele elaborou, um mecanismo para, digamos assim, orientar, eu digo que ensinar, né? Ensinar ao rei como ser um governante para que nunca perca o poder. Tá? Então, para ele, um bom príncipe, né? Um bom governante, um rei, a sua obra principal, o príncipe, é aquele que consegue articular os diferentes interesses em prol da conquista, da manutenção do seu poder. Tá? Mesmo que faça isso através da força. Então, em suma, né, o poder, a gente pode entender, conseguir impor a sua vontade sobre a vontade dos outros indivíduos. Isso significa poder. E a política faz isso. Né? A política, atualmente, né, ela faz isso. Ela consegue impor a sua vontade sobre a vontade dos outros indivíduos. Então, sobre política, está aqui também no livro, pode ser reconhecida pela forma como o indivíduo ou o grupo consegue impor seus interesses, os quais variam em função de tempo, espaço e conjuntura. Então, vejam que elas, como dizia o Foucault, né? Poder, saber e poder se cruzam, né? Se ligam. Então, quem sabe pode, quem pode, manda. Então, tem toda a ver com essa relação do poder e da política. Tá? Então, para o Foucault, que é o principal autor dessa discussão aqui no nosso livro, ele vai tratar do que seria isso, a relação de poder. Tá? E o Max Weber, que também, dentre esses que eu coloquei, é um dos mais importantes, ele trata essa relação do poder, gente, a partir de 3 configurações distintas, ou 3 princípios, tá? Então, Max Weber vai falar primeiro do poder econômico, isso que a gente não vai discutir tanto agora, que é aquele poder do capital, né? Vai falar do poder ideológico, que é o poder das ideias, do pensamento, tá certo? Da alienação pelo pensamento. E o que a gente vai focar aqui, que é o poder político, que é aquele poder do Estado, é o poder, né, da influência do Estado. Lembrando que esse influencia também o poder ideológico e o poder econômico. Tá? Então, aqui a gente vai tratar do poder político, poder do Estado, da coerção. Então, essa relação de poder para a leitura do Foucault, ele diz que estamos, né? Olha só a concepção do Foucault, ele acredita que a humanidade, nós estamos sempre vivenciando relações de poder, a todo momento, né? Que são feitas através aí de normas, e essas normas elas são impostas diariamente de acordo com os padrões sociais. Estamos sempre sendo vigiados, né? A todo momento. Por exemplo, quando você quer fazer alguma coisa que você julga, olha só, como um padrão inadequado, você vai logo ver se tem alguém te vigiando. Você se tranca quando você quer ter a privacidade para ser livre. Então, isso é a perspectiva, né, do Foucault, dessa relação de poder. Sempre estamos sendo vigiados o tempo todo. Né? E aí, para fazer a relação desse sistema panóptico, atualmente, uma versão moderna desse sistema é a própria as redes sociais, a web. Né? Os instrumentos de socialização virtual proporcionam isso. As pessoas estão sempre vigiando. Né? Hoje você anda nas ruas, principalmente das capitais, câmera de filmando, né? Você vai aos poucos perdendo a sua privacidade para poder garantir a sua segurança, tá? Então, existe essa relação de poder. Bem, todo mundo está conseguindo acompanhar o que eu estou colocando aqui, gente? Tem dúvidas, perguntas? Dá um oi aí para mim, tá beleza? Posso seguir? Tudo bem? Ou tem alguém angustiado aí, se conseguir entender? Eu posso explicar mais, Tudo tá? certo. Tudo certo? Boa. Muito bem. Vou continuando aqui, tá? Então, olha só.
eu estou no ponto agora que a gente vai falar sobre as formas de governo, tá certo? Então, aqui a gente pode pensar assim, ó, formas de governo. E aí, a gente poderia parar, que eu anotei aqui, uma reflexão, tá? Uma perspectiva de uma reflexão, para a gente pra eu fazer uma pergunta aqui para a gente pensar. A reflexão seria o seguinte, ó, qual seria a melhor forma de governo? Né? Vamos pensar nisso. Então, esse próximo ponto eu vou explicar para vocês a partir dessa pergunta, né? Dessa questão de reflexão que eu coloco aqui. Qual seria a melhor forma de governo? E aqui o livro, ó, na página 87, nas formas de governo, gente, vai trazendo aí algumas dessas formas de governo. Então, começa pela teocracia, né? O teos vem do Deus, né? De Deus, tá? Então, assim, poderia dar uma lida, algumas partes eu vou dar uma leitura aqui, mas a teocracia, a gente pode ter como exemplo o mundo islâmico. Né? O mundo islâmico, quando você tem um líder religioso, né? Um líder religioso que unifica, que ele é um líder do Estado, ele quem rege as questões político-administrativas, né? Termo grego, que significa governo divino, tá vendo? Orientam-se as ações e as leis do Estado, justificando seus atos pela religião. Aí você tem um chefe político que é o próprio líder religioso. E o exemplo são os muçulmanos, o mundo islâmico. Tem outros que podem se encaixar também, tá? Então, essa é a teocracia. Outra forma de governo que a gente até hoje também vivencia é a própria monarquia, né? Monarca, o rei, uma forma de governo hereditária, né? Que passa de geração em geração, de pai para filho. A gente tem alguns exemplos de algumas monarquias, mas não, hoje não existe mais aquela monarquia como antigamente, lá no período da Baixa Idade Média, por exemplo, né, que é o chamado Antigo Regime, era a monarquia absolutista. Né? Hoje é uma monarquia um pouco diferenciada. Tem alguns países que fazem isso, por exemplo, o Reino Unido, a Austrália, a Suécia, a própria Inglaterra, né? Como eu coloquei aqui, o Reino Unido, a Grã-Bretanha e tal. Então, lá você tem o rei, mas ele participa, ele é o chefe, né, do Estado, mas existe um parlamento, tá? Que ele não pode tomar as decisões sozinho, mandar cortar a cabeça de quem ele contrariar, como era antigamente, né? Então, é outra forma de governo, ok? Outra aqui tratada no livro vai se referir aqui, gente, a chamada ditadura, tá? A ditadura, a gente tem aqui alguns exemplos, principalmente lá na página anterior, ou na página posterior, como o comunismo, o nazismo, o fascismo, tá? São temas que, inclusive, fazem parte da pauta política atual. E basicamente, a ditadura aqui se divide em duas formas, né? O autoritarismo e o totalitarismo. Então, na ditadura, a gente tem um governo, ele é exercido por uma junta militar, né? Deixa eu incorporar aqui na aula. Uma conjunta militar e os poderes, né? Os poderes judiciário, legislativo, executivo são subjugados, né? Ou subordinados, tá certo? Ao comando geral, tá certo? Militar, ou seja, só o poder executivo. Talvez para esse contexto exemplificar melhor, depois vocês pesquisem, uma dica que eu dou aqui, inclusive já caiu muito em Enem isso, que é o AI-5, tá? Pesquisem depois sobre o AI-5, eu posso comentar rapidamente aqui. O AI-5 é o ato
institucional de número 5, criado lá no período da ditadura no Brasil. Né? Então, o ato institucional número 5, se eu não me engano, foram 17 ao total, mas o quinto, foi o que foi mais, assim, mais rigoroso, que fundamentou a ditadura militar no Brasil. Então, depois vocês pesquisem, né? Nele é autorizado, por exemplo, o presidente decretar o estado de sítio, fechar o Congresso, né? Tomar o poder, destituir senadores, políticos, enfim. É mais ou menos nesse sentido. Depois vocês procuram, pesquisam, que vai nos ajudar a entender como seria essa forma de governo, na ditadura. Mas, voltando aqui para o contexto do livro, se divide basicamente em dois pontos, né? O autoritarismo e o totalitarismo. Né? E aqui está bem didático na leitura, explicando, né? O autoritarismo é atuar por meio do cercamento, da liberdade e da repressão. Tá? O totalitarismo conta com engajamento popular, erguendo-se mediante a ideologia oficial do Estado, né? O ultranacionalismo, o Estado-nação forte. A gente tem um exemplo, o Hitler nazista, o Mussolini, né? na Itália, tá? O Stalin na Rússia, ok? Como a gente pode observar lá na página seguinte, na página 88. Se vocês observarem lá na página 88, nós temos, ó, além do fascismo, do nazismo e do comunismo, que eu expliquei para vocês, que eu comentei com vocês, né? Existe o salazarismo, o franquismo, tá? Outras formas aí relacionadas à ditadura. Tranquilo? Bem, e finalmente, pessoal, a gente chega na democracia. Né? Democracia. Então, lembra daquela pergunta, né? Qual o governo ideal? Ou seja, qual seria a melhor forma de governo? Foi essa questão reflexiva que eu trouxe para vocês. Né? Então, vejam que a política ela é pensada como uma forma de alcançar o bem comum. Isso na perspectiva da sociologia, na perspectiva filosófica lá do Platão e do Aristóteles, né? Quando eles vão discutir política, é para isso, é para que se alcance o bem comum, né? Porém, o que é que acontece? Na nossa sociedade, na contemporaneidade, por isso que a crítica do Foucault, esse bem comum já não existe mais, né? A política ela tornou-se um instrumento de poder e de dominação. Tá? Poder pela força, poder pela ideologia, poder pelo controle social, né? Poder pela moda. Né? A moda é uma forma de exercer o poder, por exemplo. Já deu tempo que a nossa aula está esgotando aqui. Temos 5 minutos aqui ainda. Tá? Então, a democracia se insere nessa discussão relacionada aí a essas formas de governo, a alienação, ao cenário político, partidário. Então, tudo isso fazem aí parte da democracia. Basicamente, né, de acordo pela questão que tem aqui no livro, a sequência, é o governo do povo, né? E se fundamenta nos três poderes, no legislativo, aliás, no executivo, né, que é o próprio presidente, né, legislativo e judiciário. Tudo isso aqui, ó, de uma influência, tá? Lá da Revolução Francesa, tá? Se eu não me engano, o autor aqui foi o... Enfim, daqui a pouco eu lembro, de vez em quando esses brancos aí, né? Tá? Então, democracia se pauta no poder executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, é uma política democrática tradicional que nós temos aqui no Brasil, falando do Brasil, né, que se pauta basicamente em formas de dominação. Essa se vocês observarem, tem até um ponto aí no livro que vai falar aí das formas de dominação legítimas, né? Então é isso.
antigamente a política do Platão e do Aristóteles se fundamentava na busca do bem-estar. E hoje não, é uma forma de dominação legitimada, né? Ou seja, só por exemplo, o Estado, ele quem faz, somente o Estado pode fazer justiça com as próprias mãos, entende? Através, por exemplo, da coerção, a polícia, por exemplo, né? Claro que eu tô colocando aqui uma crítica a essa forma de relação de poder, mas, obviamente, a polícia é muito importante, né? Não é ser contra a polícia. Eu estou dando um exemplo dessa legitimação da relação de poder, né? Por exemplo, a polícia pode agir com violência e não acontece nada com ela. A gente tem aí esses atos relacionados atualmente ao racismo, né? A gente vê esses exemplos todos os dias, principalmente agora, com a questão da mídia, né? Que é muito mais ampla, ok? Mas, obviamente, a polícia ela é fundamental para garantir a nossa segurança. Eu sou completamente a favor, não se trata disso, se trata da discussão das formas, né, legítimas de dominação, como estão colocadas aqui no nosso livro. Eu estou tentando explicar para vocês esse ponto de vista. E aí, essas formas, o Weber, o Max Weber, que também é um importante autor que discute essa perspectiva, vai explicar essa forma de dominação legítima das relações de poder a partir de 3 pontos. Como vocês podem observar aqui, ó, o tradicional, a dominação carismática e a dominação legal, né? Essa dominação tradicional é que as pessoas elas creem nas ordens e nos poderes dos senhorais, né? Um exemplo, o coronelismo, que a gente vivenciou, principalmente aqui na Paraíba, na região do Agreste, da Paraíba, né? Por exemplo, a primeira universidade da Paraíba, ela foi criada não na capital, João Pessoa, mas sim em Areia, né? Que era para quê? Para formar doutores, os filhos desses coronéis, né? Então, é uma forma de dominação. O voto de cabresto, por exemplo, entende? Então, essa é uma forma de dominação colocada lá pelo Max Weber. Outra forma é a própria, relacionada aqui, à dominação carismática, né? Que é a devoção, é o apreço, o afetivo que você tem por uma pessoa. Ah, ela é muito carismática, então eu obedeço, por exemplo. Tá? E tem a dominação legal, que é aquela exercida pelo Estado, né? Exercida pelas leis. A gente tem um exemplo da Constituição, né? O Código Civil, né? Que é conhecida como a dominação burocrática. Então, essas são as formas, principalmente inseridas dentro desse novo governo que vivenciamos aqui no Brasil, que é a democracia. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, essas são as questões mais importantes aqui do nosso livro. A gente tem mais ou menos 1 minuto. Eu queria aproveitar para gabaritar aqui 2 questões para vocês da sessão praticando. Tá bom? Não vai dar tempo de eu discutir essas questões com vocês, mas que vocês possam fazer, desenvolver e estudar posteriormente. Então, a questão número 1 da sessão praticando, o gabarito é a letra D, tá? E a questão número 2, o gabarito é a letra E. Ok? Bem, perguntas, dúvidas, questões? Deu para entender nossa aula de hoje? Foi tranquilo? Podemos parar por aqui? Ok, então. Tá? Então, já que vocês estão contemplados, lembrem-se que essa semana vai ter atividades lá online para vocês fazerem desenvolvendo sistemas sobre esses conteúdos, ok? Então, forte abraço a todos, tá? E a gente se fala na próxima. Beleza, gente? Valeu, Ruth. A gente se fala. Forte abraço a todos. Estamos juntos sempre. Encerrando aqui. Valeu.